Continuando o assunto do último vídeo, se você não viu, vai aparecer na tela. E hoje vamos falar de saúde mental das minoridades, violência política de gênero e raça e a sua relação com a síndrome da impostora, a partir de uma perspectiva que considera o contexto sócio-histórico e os dispositivos de opressão de raça e gênero. A síndrome da impostora é entendida como uma tendência individual de duvidar das próprias capacidades e de não reconhecer as próprias conquistas. Esse conceito individualizante se apresenta de forma reducionista ao não considerar as dimensões sociohistóricas que entrelaçam os dispositivos de opressões de raça e gênero. O sentimento de não pertencimento, de ser uma fraude prestes a ser descoberta, não surge do vazio. Ele é alimentado por contextos que comunicam, de forma explícita ou implícita, que as mulheridades não deveriam estar ocupando determinados espaços. Aquilo que muitas vezes é tratado como uma fragilidade individual deve ser compreendido como uma resposta psíquica coerente a esses ambientes que produzem exclusão e opressão. Essas condições de adoecimento e sofrimento psíquico são frutos de uma produção do contexto social. Quando nós introduzimos a perspectiva da interseccionalidade, essa análise ela se aprofunda ainda mais. Mulheres negras, por exemplo, enfrentam não apenas o sexismo, mas também o racismo estrutural, que opera por meio de estereótipos históricos, sofrendo ainda uma maior vigilância sobre seus comportamentos e expectativas diferenciadas de desempenho. Muitas vezes essas mulheridades sofrem uma pressão constante para desempenhar uma excelência como forma de compensar preconceitos que estão ali antecipados no meio, o que contribui para níveis ainda mais elevados do desgaste emocional. Nos ambientes institucionais, essas dinâmicas se materializam em trajetórias marcadas por dificuldades de ascensão profissional, isolamento, experiências de ser a única representante de um grupo e pela invisibilização de contribuições. Esses processos, eles não afetam apenas indivíduos, mas também moldam as próprias instituições, limitando a diversidade real e perpetuando estruturas excludentes. Como consequência, observa-se não apenas o adoecimento mental, que pode se manifestar em quadros de ansiedade, depressão, burnout, mas também o afastamento e a desistência de mulheridades desses espaços, reforçando, então, ciclos de desigualdade. Diante desse cenário, torna-se essencial deslocar a análise do indivíduo para as estruturas, compreendendo que esse sofrimento não é resultado da fragilidade pessoal, mas de contextos estruturais de desigualdades. O relatório do Entre Nós Candidatas nos mostra algo que muitas vezes passa despercebido. Grande parte das violências de gênero e raça foi naturalizada ao longo da história, que nem sempre é reconhecida como violência. Muitas mulheres, elas aprendem a conviver com essas situações como se fosse parte do jogo, como se fosse normal. Mas o fato de não conseguir nomear o que está acontecendo não significa que isso não causa danos emocionais, psicológicos e físicos. Pelo contrário, o sofrimento ele existe, mesmo quando não é identificado como violência. E é justamente essa falta de reconhecimento que torna tudo mais difícil, porque impede que essas experiências sejam compreendidas, elaboradas e enfrentadas. Por isso, o processo de conscientização é tão importante. Quando conseguimos dar nome ao que vivemos, quando entendemos que não se trata de algo individual, mas de uma dinâmica muito maior, abrimos caminho para construir estratégias de enfrentamento, fortalecer redes de apoio e, principalmente, deixar de carregar esse sofrimento de forma isolada. A psicoterapia ela pode ter um papel muito importante nesse processo, porque ela oferece algo que muitas vezes falta nesses contextos. Um espaço seguro de escuta, onde é possível falar, ser acolhida e, principalmente, dar nome ao que está sendo vivido. Muitas experiências de violência são tão naturalizadas que acabam sendo silenciadas ou até confundidas com falhas individuais, o que pode provocar uma revitimização. A psicoterapia, ela ajuda constantemente a construir sentido sobre essas vivências de violência, permitindo compreender que sentimentos como esgotamento, a sensação de insuficiência, desesperança e também exaustão não surgem do nada. Elas estão profundamente ligadas a dinâmicas sociais muito mais amplas. A partir dessa compreensão, torna-se possível sair de um lugar de autoculpabilização e começar a pensar em caminhos de enfrentamento. Como aponta o relatório, é muito importante que esse processo ele também possa incluir o fortalecimento de redes de apoio e, quando necessário, encaminhamentos que ajudem a lidar com a situação de forma mais articulada,
sempre considerando os riscos envolvidos, a realidade de vida e o contexto de cada mulheridade. Ninguém precisa atravessar isso sozinho. Construir uma rede de apoio diversa, com suporte emocional, jurídico, financeiro e político, pode fazer toda a diferença. Isso inclui se aproximar de grupos, coletivos, associações e espaços comunitários que promovam o acolhimento e bem-estar. Se você gostou dessa provocação, me acompanhe nas minhas outras redes sociais, que estão aparecendo na tela. Eu também sou presente no meu site, o link está aqui na descrição.